Graça e paz, Deus abençoe os irmãos. Acho que o passador não está aqui. Depois, se alguém conseguir achar onde é que está o passador de slide. Aqui não. Bom, essa é minha esposa, Ana Paula. Fica de pé aí, por favor, querida. Ana Paula. Eu sou o Júnior da Ana Paula. Ela não vai falar, Ana Paula do Júnior. Bom, estamos casados aí há 7 anos e temos um filho lindo, Bernardo, que está aqui com a gente também na salinha, enfim. E é uma honra, né, um privilégio poder estar aqui, ser abençoado aí por esse convite do Billy e Bela, que eu fiquei sabendo hoje dos apelidos, né? E depois, inclusive, a gente tem que conversar, porque eu fiquei sabendo de uma coisa muito legal de vocês também. E também a acolhida do pastor Cristiano. É muito importante a gente poder estar aqui e poder falar um pouco, não somente daquilo, né, que... Muito obrigado, querido. Deixa eu ver se vai passar. Foi. E então, poder falar um pouco, não só daquilo que Cristo, né, fez e faz por nós, né, e cantamos aqui bastante a respeito do seu grande nome, os louvores aqui cristocêntricos, né? Então, como a gente estava conversando um pouco mais cedo ali, essa obra ela é cristocêntrica também, né? Então, falar um pouquinho do nosso livro, que depois no final eu explico um pouco melhor, e quem quiser conhecer está ali disponível na saída ali na frente. E aí, irmãos, é uma honra poder falar sobre o melhor, maior e mais perfeito modelo de liderança que existe. A gente tem vários gurus, vários expoentes do tema de liderança no mundo. Poderia citar alguns para vocês aqui, que inclusive eu gosto e utilizo suas técnicas, como Simon Sinek, Robert Greenleaf, enfim, alguns outros, mas não tem como a gente negar que esse modelo de liderança que já existe há 2000 anos, ele é extremamente de sucesso, até porque tem 2000 anos que a sua organização permanece aí de pé e crescendo cada vez mais. Aleluia? Amém? Bom, e aí, irmãos, só para também contextualizar, a gente tem, e aqui, claro, não dá para vocês lerem, mas aqui estão todas as 75 lições de liderança que eu trago nesse livro, que vocês vão poder conhecer um pouco melhor, mas que se concentra basicamente em a gente falar das atitudes, características e a direção que o líder precisa dar para os seus liderados. Quem é líder aqui? Só? Você não é líder da sua casa, da sua família, de algum grupo, você não é líder de repente, algum trabalho dentro da igreja, você não é líder de alguma área da sua empresa. E uma coisa que é importante da gente falar é que liderança não é cargo, liderança é atitude. Liderança é a postura que você toma com relação àquilo que você faz no seu dia a dia. Então é importante a gente deixar isso claro também, porque muitas vezes a gente tem essa visão, né, de que a liderança ela é algo que precisa de um cargo, precisa de uma chancela, né? E aí, falando só um pouquinho de mim, não é, o importante não é falar de mim aqui, mas só para vocês conhecerem. Então, sou Júnior Rodrigues, tenho aí mais de 18 anos de experiência em gestão, liderança, sou líder de mídias e professor de EBD da nossa igreja lá na Maranata. Tenho também uma pós-graduação em teologia e tenho aqui algumas atividades, sou diretor de empresa, enfim, e trago muito, associo muito as lições que a gente pode extrair, que estão na Bíblia, né, para a prática do dia a dia, conectando com aquilo que eu pratico, né, aquilo que eu faço no dia a dia. E aí, como versículos base, eu vou utilizar esses dois aí. Quem puder abrir a sua Bíblia, por favor. Vamos ler rapidamente. Deixa eu ver, tem Lucas. Então, Lucas 6, de 17 a 19. Todo mundo já pegou sua Bíblia? Amém? Amém? Amém. Então, em Lucas 6, de 17 a 19, diz o seguinte, o subtítulo aqui é Jesus cura muitos enfermos. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados por sua enfermidade. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder. Amém? Amém. E aí tem mais
um versículo que está lá em Mateus, que eu também queria que a gente lesse. Na verdade, aqui o objetivo é a gente demonstrar um ponto importante que eu quero destacar com vocês já já. Então, Mateus 15, de 32 a 39. Mateus 15, de 32 a 39. Eu vou ler só o primeiro e último versículo para a gente não se estender muito, mas aqui fala exatamente sobre a segunda multiplicação de peixes. Então, e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. E aí lá no último versículo diz: e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Então, o que a gente percebe nesses textos bases aqui, e a gente vai explorar alguns outros que a gente vai demonstrando ao longo da nossa apresentação, justamente a preocupação de Jesus com relação às pessoas, a compaixão pelas pessoas, conhecer as suas necessidades. E é exatamente isso que um líder precisa ter. Conhecer as pessoas, saber as suas particularidades. Quando a gente tem um time, um grupo, uma equipe, é não tratá-los todos igualmente, no sentido de querer ter uma atitude padrão, mas sim conhecer qual é a necessidade do pastor Cristiano, a necessidade da Ana Paula, a necessidade do Billy, e tratar, ter esse relacionamento com cada um deles. Porque, na verdade, o que a gente aprende de Deus, aprende do nosso Senhor Jesus Cristo, é que Ele é um Deus de relacionamento. E que a gente precisa estabelecer esse relacionamento e precisamos restabelecer esse relacionamento com os nossos liderados. E aí, entrando um pouquinho naquilo que a gente traz no livro, como eu falei, a gente divide em atitudes, características e direção. E são 29 atitudes que a gente detalha no livro, mostrando aquilo que é necessário para que ele possa balizar esse relacionamento com as pessoas, como que o líder ele baseia a forma como ele lida com as pessoas, e uma linha guia para que ele tenha então o seu comportamento cada vez melhor, para que ele se torne um líder cada vez melhor. É isso que a gente busca trazer quando a gente consolida então essas 29 atitudes. E aí, óbvio que eu não vou falar de todas as 29 aqui. Quem quiser depois conhecer um pouco mais pode comprar o nosso livro ali, mas eu vou trazer pelo menos 2 atitudes, enfim, para que a gente então consiga transmitir isso para vocês, tá? E aí então, vamos ler rapidinho essa parte, Então já está aí na tela para poder facilitar vocês. Como é que está estruturado então o livro? Toda lição, e a gente já vai falar qual é essa lição aqui, toda lição ela tem alguns versículos nos quais a gente se baseia para poder extrair a lição e mostrar na prática como é que isso funciona. Aqui, no caso, eu só destaquei uma das passagens que está lá em Mateus 21, de 12 a 13. Então ele fala o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Então, o que a gente traz nessa lição? Que é importante demais o líder considerar o contexto, considerar a situação na qual ele está vivenciando, para que ele possa então identificar como que ele pode agir de uma forma melhor, como é que ele pode lidar de uma forma mais adequada com os seus liderados. Então aqui fala, é preciso agir de acordo com o contexto, porque embora a gentileza, o amor que o líder precisa tratar as pessoas permeiem a sua vida, o relacionamento requer que às vezes a gente seja mais rígido, mais diretivo, que a gente fale às vezes de uma forma mais incisiva, para que a pessoa também ela possa corrigir o seu rumo, para que ela possa entender, Então, talvez até sendo um pouco mais contundente, certo? E aí, trazendo um pouco para o contexto, já que a gente está falando de contexto, o que a gente pode trazer em termos de lições práticas do nosso dia a dia? Aqui também tem uma série de inovações tecnológicas que a gente está vivenciando no mundo, mas é mais para ilustrar para vocês. Olha o quanto de transformação a gente já está passando e a gente ainda vai passar mais e mais nos próximos 5 anos, 4 anos, conforme o Fórum Econômico Mundial. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial diz que os robôs já vão estar aqui. Talvez não sei aqui quanto ano com a gente, mas vão estar aqui no meio de nós, no trabalho, no dia a dia. Robôs com inteligência emocional, inteligência artificial, enfim, vão estar no dia a dia. Então a gente precisa considerar essas mudanças para que a gente possa se adaptar a essas mudanças no dia a dia. Outro ponto também interessante falando de tecnologia, Quem aí já teve
alguns desses elementos aqui. Um pager. Alguém já teve pager aí? Tá denunciando a idade, né? Quem teve aí aquele GPS? Hoje em dia a gente tem GPS no celular, né? Mas enfim, aquele GPS, aquele telefone com as teclinhas ali do BlackBerry, enfim. E hoje praticamente tudo tá onde, gente? Tá aqui, ó. Né? Num aparelho só. Um aparelho só hoje faz tudo. Então olha o quanto de mudança que a gente teve aí no nosso cenário, no nosso dia a dia, e a gente tem que saber se adaptar. A gente tem que se adequar a esse contexto para que a gente possa liderar as pessoas de uma forma melhor. Então como que você, e aí eu estou falando sobre isso, claro, e eu quero te ajudar a entender como você pode fazer isso. Como que você pode fazer isso então? Eu citei alguns nomes de alguns autores, gurus aí, né, da atualidade. Um deles também que é muito interessante é o Nassim Taleb. Nassim Taleb tem um livro chamado Antifragilidade, né, e ele traz muito desse conceito. Quem é o antifrágil? Antifrágil é aquele que não simplesmente ele resiste ao caos, à desordem, mas ele consegue sair melhor dela, ele consegue se transformar, ele consegue evoluir. E é isso que a gente precisa desenvolver, essa capacidade de ser antifrágil, de se beneficiar de uma situação de desordem. E aí como que a gente pode fazer isso? Primeiro, né, considere o contexto, analise quais são as mudanças, o que essas mudanças impactam no seu dia a dia, remova as suas fragilidades. Você de repente não tem muita habilidade com tecnologia, desenvolva isso. Você não tem muita habilidade em trabalhar com celular, enfim, utilizar a tecnologia do celular, você não tem muita habilidade de comunicação, trabalhe isso, remova a sua fragilidade. E aí empodere a tomada de decisão, né? Então empodere não somente a sua tomada de decisão, assuma o protagonismo, né, da sua vida, mas também empodere as pessoas que estão ao seu redor. Conte com a colaboração das pessoas, né? Construa essa coletividade, promova essa coletividade. E aí, desenvolva, então, essa característica de ser antifrágil. Então, isso é uma das dicas aí que a gente pode trazer para vocês a considerarem o contexto e se adaptar a ele, tá? E aí, vamos, então, para a próxima lição. A passagem aqui está lá em João 8, 48 a 59, então, os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verás a morte. Mas não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. E aí, para finalizar: entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Ainda tem mais um aqui, né? Tem mais um. Então os judeus... Tô aí? Não. Tô. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então o que a gente traz aqui, pessoal? É ter a capacidade de gerenciar conflitos, de saber lidar com essas posturas contrárias que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia. Então precisa ter discernimento para, além de considerar o contexto, saber intervir, saber se posicionar, permitindo que visões contrárias sejam colocadas, mas esclarecendo as pessoas que não se trata de discutir pessoas, mas sim problemas. Então é muito diferente quando a gente passa por algum conflito, a gente cria uma pinimba com a pessoa, uma birra com aquela pessoa, cria um problema entre as pessoas. E na verdade o que a gente tem que resolver é a situação. E não criar uma... Porque às vezes a gente tem visões contrárias e isso é bom, gente. Isso não é algo ruim. Porque aquilo que de repente a Ana Paula vai ter contra mim ou contra a minha ideia, uma visão contrária à minha, vai me enriquecer, vai me ajudar a enxergar por uma outra perspectiva. Então é importante demais que o líder saiba gerenciar
esses conflitos. E aí, trazendo só uma provocação, muita gente acha que conflito é algo ruim, mas conflito não é algo ruim. O que é ruim é o confronto, é a briga, né? É a desavença. Então a gente precisa entender essa diferença e como que a gente pode então entender essa oposição de ideias. Então, conflito, pessoal, é oposição de ideias, de interesses, de sentimentos, mas está tudo bem. Isso não é um problema, o problema não é esse. O problema é a forma como a gente lida com isso. Então, como que a gente pode lidar de uma forma mais efetiva? Primeiro, apurar, ouvir. Eu preciso ouvir. Então, como líder, seja onde você estiver, ouça. Considere aquilo que as pessoas têm para trazer de opinião a você, porque se você não ouvir, você não vai aprender, você não vai ter oportunidade de considerar. E aí, negocie. Tenta negociar, puxa para um lado, puxa para o outro. A gente fala muito em negociação, costumo dar palestras também sobre isso, é da negociação ganha-ganha, onde os dois saem bem daquela situação, onde todos os dois saem satisfeitos, porque a solução que foi dada foi benéfica para ambos, né? E aí você chega então numa resolução, e essa resolução ela é aplicada, ela é implementada, ela é desenvolvida, ela é aceita, escolhida, enfim. Só que depois que essa resolução ela acontece, a gente não vai largar para lá, a gente precisa acompanhar, para saber se deu certo mesmo, porque de repente algo que na hora da negociação a gente deixou de fora, a gente precisa considerar novamente, a gente precisa reconsiderar para poder então garantir que essa solução é a melhor, é a mais adequada. E aí, pessoal, sempre valorizando o bem-estar, sempre valorizando que o ambiente ele vai ficar um ambiente harmonioso, que aquela discussão, aquele conflito inicial não gerou rusgas, não gerou problemas, não gerou uma inimizade. Então é importante demais a gente considerar isso, tá? E aí, então, a gente começa, eu falei de duas atitudes, então, né? Gerenciar conflito, considerar o contexto. E agora a gente vai entrar na parte das características, né? As características, então, são 25 que a gente detalha no livro. Também vou trazer duas aqui para vocês, que são as mais importantes para líderes, né? Para entender, então, nesse mundo atual, nesse contexto que a gente apresentou, de tecnologias que mudam e tudo mais, né? Essa construção de um ambiente de confiança, onde as pessoas possam confiar umas nas outras. E esse ambiente de confiança ele é essencial para que as pessoas tenham coragem de se expressar, coragem de dar ideias, coragem de participar. Porque se a gente criar um ambiente de medo, né, ou então de repente onde elas não confiam umas nas outras, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar retraídas, as pessoas não vão expor as suas ideias, as suas opiniões, para que a gente possa então obter o melhor das pessoas, extrair o melhor das pessoas, fazer com que elas possam brilhar. Eu gosto muito de utilizar esse termo, né? O papel do líder é fazer as pessoas brilharem, fazer com que elas coloquem para fora o seu melhor. Certo? Amém. Bom, e aí a gente traz então algumas passagens. Na verdade, eu vou me ater aqui em Mateus 20, de 25 a 26, onde diz o seguinte: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E aqui vai um princípio, um conceito. Tem mais uma passagem aqui, mais um pedaço. Mateus 20, de 27 a 28. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí a gente entra no conceito dessa característica primordial do líder, de ser um servidor, ele saber servir as pessoas. E acho que esse exemplo que Jesus nos deixa, né, onde ele lava os pés dos discípulos, onde ele mostra que realmente ele está ali para servir, é o melhor exemplo que a gente pode ter. E aí, só para fazer um paralelo com relação ao conceito de liderança servidora, eu vou falar já no próximo slide, mas veio um guru, também um dos gurus, que eu até já citei o nome dele, que é Robert Greenleaf, que ele fala exatamente sobre a liderança servidora na década de 70, e isso acabou se tornando uma grande diretriz, vamos dizer assim, da liderança no mundo atual. Então você vê que algo que já era presente em Jesus há 2000 anos, pelo mercado, pela sociedade, não foi levado muito em conta, e aí chega um guru há 50 anos atrás e fala sobre isso, e aí ele acaba virando uma grande referência, né? E nós temos a melhor referência, né? Que todos nós cremos e conhecemos e lemos todos os dias, não é isso? Amém.
Então, quando a gente fala desse ser servidor, líderes são motivados pelo amor de servir aos outros, sem interesse, não apego a cargos, como a gente disse, tomando a iniciativa para fazer o que é necessário. Às vezes é difícil fazer o que é necessário, mas a gente tem que fazer, removendo barreiras aos relacionamentos e dando o exemplo da postura que é mais necessária para os dias atuais, daquilo que se espera de um bom líder, seja onde você estiver, na sua casa, na igreja, no trabalho que você tem no dia a dia, no trabalho voluntário que você faz, enfim, tudo isso a gente precisa considerar. E aí, como eu disse, esse conceito da liderança servidora, quando todo mundo conhece aqui o organograma de organização, pelo menos já viu algum, né? Onde você tem lá o diretor, embaixo do diretor os gerentes, supervisores, enfim, coordenadores e tudo mais, vai essa cadeia hierárquica. Na verdade, a lógica aqui é justamente essa: inverte esse organograma, inverte essa cadeia hierárquica para colocar o líder por baixo, no sentido dele estar ali para apoiar, para ele servir de fato as pessoas, né? E aí a gente fala aqui de algumas características importantes, né, de experimentação, de colaboração, de criar um ambiente de confiança, de empatia, que são atributos extremamente importantes para que um líder seja de fato um líder servidor. Então, instituições excepcionais têm uma cultura onde os líderes então fornecem essa cobertura para a sua equipe. Isso faz toda a diferença no dia a dia. E a gente vê grandes organizações hoje que vivem essa cultura e que crescem de forma exponencial, porque de fato entendem que colocar as pessoas em primeiro lugar, né, e ter um líder que serve as pessoas faz toda a diferença no dia a dia. Ok? Como que você pode fazer isso, então, e desenvolver isso no seu time, no seu grupo, no seu trabalho, enfim? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, e tem várias outras opções, além dessas que eu estou citando, mas o que você precisa fazer são dinâmicas, trabalhos, né, em grupo, para poder fazer com que as pessoas se integrem, para que as pessoas se sintam parte, para que você construa essa confiança, para que você construa esse ambiente onde as pessoas possam se expressar. Então tem algumas dinâmicas que a gente pode fazer, de fazer um mapa pessoal com as suas características, tratar sobre feedback. Feedback é um elemento super importante. Feedback é você, né, dar um retorno sobre alguma situação específica. Você criar essa cultura onde você pode falar, não gostei disso, gostei daquilo, foi legal, faz assim, diferente da próxima vez. Isso é super importante a gente cultivar no nosso dia a dia. Ok? Então vamos lá para mais uma lição aí. E aí, falando de mais uma lição, a gente traz aqui uma passagem que está lá em Lucas 20, né? Começando aqui em Lucas 1. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: diga-nos, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade? E aí Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: porque não acreditaram nele. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: então, também não lhes digo com que autoridade eu faço essas coisas. Eu não passei ali, né? E aí vocês não acompanharam, ok? E aí, então, mais uma característica que o líder precisa ter é ter o quê? Firmeza. Ter segurança daquilo que ele está falando, né? Ele transmitir essa segurança, ele ter o conhecimento para que ele possa transmitir essa segurança quando ele falar a respeito de algo e as pessoas darem credibilidade àquilo que ele está falando. Então, um líder não pode se deixar abalar quando opositores trouxerem críticas, ter perguntas capciosas ou artimanhas para tentar derrubá-lo, sabendo reagir, né, com firmeza e segurança necessária para se contrapor a eles. Isso é extremamente importante, né? E Jesus fez isso com grande maestria, como a gente viu, né? E aí, então, a gente pode trazer um conceito aqui interessante, que tem a ver, eu até mencionei isso agora há pouco, que é um conceito chamado liderança situacional. Sem entrar muito no mérito aqui, explicar a teoria para vocês, porque não é o objetivo, mas o que é a liderança situacional? Situações onde o meu time, minha equipe ainda é imatura, onde eu ainda não tenho confiança neles. Eu sou mais o quê? Mais diretivo. Eu dou a ordem e o time tem que cumprir. Agora, em times, em equipes, onde eu confio mais nas pessoas, eu já sei que elas são maduras, que elas têm capacidade de tomar as suas próprias decisões, o que eu faço?
Me digam aí, o que vocês acham que pode ser feito? E eu ouço e considero e deixo elas tomarem suas próprias decisões. Então, basicamente, o que a liderança situacional nos traz é a gente saber ser líder, um líder diferente em cada situação. Eu não ter um padrão único de liderança. Não, eu sou sempre o bonzinho, ou então eu sou sempre o mal. Aquela história do policial bom e do policial mal, né? Não, ora eu sou um policial bom, ora eu sou um policial mal. Por quê? Porque aquela situação ela me exige que seja assim, para que eu então direcione o time. E como eu disse agora há pouco, o nosso objetivo é o quê? Extrair o melhor das pessoas. Então, quando eu faço isso e sei agir de acordo com aquela situação, eu de fato garanto que eu estou extraindo esse melhor das pessoas, né? Então, como eu disse, quando o time tem uma maturidade pequena, o líder define o que o time vai realizar, cobra os resultados e não se relaciona. Quando a gente está falando de uma maturidade um pouco mais elevada, o líder convence a equipe a realizar o que ele quer e recebe informações. No nível de maturidade mais 3 ou de confiança também, o líder toma as suas próprias decisões, toma as decisões em conjunto com a equipe e somente acompanha os resultados. E então, quando a gente tem um nível de maturidade mais alto, o líder delega as decisões e não se preocupa em receber as informações. Então, veja como que evolui de acordo com a confiança e com a maturidade da equipe, né? E aí só trouxe uma imagem só para destacar, né? Seja firme como necessário, quando necessário, né? Então, que a gente tenha essa firmeza, né? Que a gente saiba realmente colocar a direção ou dar a instrução de acordo com a situação. Bom, e aí a gente vai então para a última parte, onde a gente então vai falar sobre a importância ou a necessidade do líder saber dar a direção, o direcionamento para a sua equipe, certo? E aí são 20 ações que a gente destaca dentro do livro que o líder deve realizar para direcionar ou desenvolver as pessoas para assumir posições de liderança e dando as condições para que possam caminhar sozinhas rumo ao sucesso. Um dos grandes papéis e mais difíceis até da gente realizar no dia a dia como líder é treinar, desenvolver novos líderes, né? Isso é muito difícil, né? Então isso, de fato, Jesus também fez. E aí a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Então, trazendo aqui mais uma lição, que está lá em Mateus 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso se aproximou e adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da lepra. Glória a Deus, né? Aleluia. E aí, então, a gente vê essa capacidade do líder cuidar das pessoas, né? Quando ele cuida das pessoas, ele está dando uma direção, ele está tratando das suas dificuldades, das suas aflições, das suas necessidades, em todas as tuas necessidades, né? Porque Jesus, ele cuida de todas as nossas necessidades. Amém? E aí, então, o que a gente pode extrair aqui em termos de lição? Que o líder, ele precisa reconhecer a necessidade de cada indivíduo, como eu falei lá no início. Conhece, e ele conhece, não conhece? O coração de cada um de nós. Amém? E aí, então, o líder precisa também saber fazer isso. Conhecer a necessidade de cada indivíduo, ser capaz de ajudá-lo de alguma forma. Independentemente de quem seja e qual seja a dificuldade, tendo compaixão e cuidado com todos. Então, quando o líder ele trata, ele cuida, ele ajuda então aquela pessoa nas suas necessidades, ele está ajudando a ela ter um caminho, a ela ter um norte, a ela ter uma direção. E isso é importante que o líder ele se preocupe em fazer. E aí um ponto, quando a gente fala de cuidar das pessoas, só fazendo uma reflexão aqui, alguém trabalhou de forma remota aqui durante a pandemia, durante o período de reclusão aí? Sim? Alguém continua trabalhando remoto hoje? Legal. E aí uma reflexão que eu gosto de trazer sempre quando a gente fala de uma instituição, né, de uma empresa, enfim, ela é um lugar físico, aquele prédio, aquele escritório, onde então as pessoas estavam até então, ou voltaram a ficar trabalhando? Sim ou não? Sim ou não? A empresa é aquele lugar? Quer dizer que se as pessoas saírem, a empresa continua existindo? Como aconteceu na pandemia? Então é exatamente essa provocação, né? Na verdade, a empresa é feita de pessoas. São pessoas interagindo do lugar que elas quiserem ou puderem trabalhar. Como hoje a gente continua trabalhando. Eu trabalho de forma remota desde o início da pandemia, né? Então a gente continua trabalhando. Eu entrei como diretor da empresa, estou trabalhando até hoje lá. Conheço poucos do meu time presencialmente, alguns eu conheço, e continuo trabalhando e continuo liderando o time da mesma maneira, mesmo sem conhecê-los fisicamente, mas eu conheço também as necessidades dele, as necessidades de cada um, e sei lidar com isso no seu dia a dia, né?
Então é importante demais isso. E aí vem uma reflexão também, que é muito comum da gente ver nas empresas ainda, mas era mais comum a gente ver anteriormente, principalmente antes desse período da pandemia, que as empresas eram extremamente focadas em resultado. Resultado acima de tudo, depois vinha o cliente e por último as pessoas ficavam em último lugar. E o que precisa ser feito é justamente isso, é inverter essa lógica, colocando as pessoas em primeiro lugar, e aí eventualmente o público vai vir, os membros vão aparecer, os clientes vão ficar satisfeitos e os resultados vão chegar. A igreja vai crescer, o negócio vai prosperar e tudo isso vai acabar acontecendo. Por quê? Porque você está cuidando das pessoas. Eu gosto muito de dizer que a empresa é feita por, para, com e pelas pessoas. E é quando a gente entende isso, e aqui a gente está falando essencialmente de pessoas também, quando a gente entende isso, a gente entende que não é simplesmente saber se as cadeiras da igreja estão cheias ou vazias, mas saber que as pessoas que estão chegando aqui estão sendo bem acolhidas, estão sendo bem tratadas, estão recebendo a palavra, estão sendo transformadas pela palavra do nosso Senhor. Amém? Amém. Então é isso que a gente tem que se preocupar e focar. E aí, indo então para a última lição que a gente pode mostrar aqui para vocês, até por conta do nosso tempo, é uma passagem que está lá então em Mateus 15. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão aqui comigo e não têm o que comer. Eu não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? E Jesus então perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram ainda recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, quer dizer, devia ter quase 8.000, 10.000 pessoas. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Então, vejam que essa característica, Jesus estava diante de um problema que para nós, para os discípulos, segunda multiplicação, de fato. Exatamente, foi a segunda multiplicação, bem lembrada ali pelo pastor. Então vejam que para os discípulos, tanto que quando Jesus fala para os discípulos, eles falam: mas como é que a gente vai conseguir alimentar tanta gente assim, né? Para os discípulos e para aquelas pessoas era um problema grande, mas para Jesus o problema era muito pequeno, porque também não há problema tão grande que ele não possa resolver. Amém? Amém. Então, o que a gente pode extrair aqui para a nossa lição de liderança, né? É solucionar problemas em conjunto. Então você vê que Jesus, por mais que ele pudesse ali fazer aparecer, se ele quisesse, apareçam peixinhos, apareçam pãezinhos, ele não fez isso. O que ele fez? Tragam-me, me ajudem. Ele pediu a ajuda dos seus discípulos, ele pediu a ajuda da sua equipe, do seu time, certo? Então, quando o líder ele entende que ele não é, por mais que ele tenha essa capacidade, que Jesus tem, obviamente, e que o líder em algumas situações até tenha também, mas quando o líder ele entende que ele não é o dono da última palavra, ele não é o dono da razão, e ele precisa, ele pode e deve contar com as pessoas que estão ao seu redor, a solução ela é muito mais efetiva, uma solução muito mais rica, né? Jesus poderia fazer a multiplicação ali sem nada, mas ele fez utilizando a colaboração dos seus discípulos. Então, o líder ele deve ser capaz de identificar um problema, informar a sua equipe para que possam encontrar uma solução. Então, a equipe que vai ajudá-lo a encontrar, e não simplesmente ele que vai dar a solução. Ouça as pessoas, novamente, né? Uma solução de valor viável e útil, convidando-os a participar do processo. Então, veja como isso é rico. Por quê? Porque a gente faz com que as pessoas se sintam importantes, com que as pessoas se sintam parte. Quem está trabalhando ali contigo, não simplesmente o líder vai lá e dá uma solução mágica, ou enfim, mas ele conta com a participação das pessoas para elas se sentirem importantes dentro do processo, né? Trazer as suas ideias e incluindo-os no desenvolvimento do resultado a ser alcançado. E aqui tem um princípio também importante, porque ajuda as pessoas a se desenvolverem, ajuda as pessoas a se sentirem realmente cada vez mais importantes. E aí, como eu falei de alguns
gurus aí, né? Também só fazendo uma aplicação prática e um conceito atual, né? Para interligar. O Simon Sinek, que é um dos autores aí que eu gosto bastante, ele trouxe o conceito do círculo de segurança, onde o líder ele precisa ser capaz de fazer isso, de criar um círculo de segurança, para que as pessoas que estejam trabalhando com ele na sua equipe, elas se sintam seguras ali, para que dentro daquela equipe, daquele grupo, não tenha ego, não tenha briga, que de repente o pastor Cristiano vai estar puxando para um lado e eu vou estar puxando para o outro. E isso se aplica a tudo na nossa vida, amém? Principalmente quando a gente está falando daqui da nossa igreja, né? E aí, então, o que ele fala? A força e a resistência de uma instituição não vem de seus produtos e serviços, mas da maneira como as pessoas se relacionam, certo? Então é importante demais a gente entender isso. Outro ponto importante, a questão da colaboração. A colaboração, trazer as pessoas para colaborarem, como eu acabei de mencionar, mas aqui também tem um outro princípio interessante da gente pensar quando a gente fala de solucionar problemas, é que muitas das vezes a gente tem a tendência de querer ter uma solução perfeita. E aí vocês já ouviram essa frase, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Com certeza já ouviram isso. Mostre o resultado, tente botar algo para funcionar logo, o mais rápido possível. Por quê? Porque quando você coloca algo para funcionar o mais rápido possível, sem querer fazer um negócio perfeito, você tem um benefício enorme, que é receber o feedback das pessoas, saber se você está no caminho certo e ter a oportunidade de corrigir. Porque às vezes você vai ficar semanas, meses, querendo fazer algo muito perfeito, e aí quando você colocar para funcionar já era, já passou o tempo, passou o timing, né? Então se concentre em entregar algo funcional, algo bom, não ótimo, mas algo bom, e aí ouça o feedback das pessoas, ouça para saber se você está no caminho certo ou não. Então esse princípio aqui também é importante. E, finalmente aí, ame os problemas e não odeie as pessoas. Por quê? Porque os problemas, muitas pessoas falam, é problema, estou cheio de problema. Problema é oportunidade, pessoal. Oportunidade para você aprender, oportunidade para você crescer, oportunidade para você melhorar aquilo que está ruim. Se você o problema não for evidenciado, se ele ficar escondido, ficar debaixo do tapete, vai continuar ruim a vida inteira. Então, ame os problemas no sentido de que eles são oportunidades para você melhorar, para você crescer, para você se desenvolver. Legal? E só para fechar aqui, não vou ler tudo isso aqui, mas quando a gente fala dessa questão de liderança, a gente tem esses dois arquétipos aqui, né? Do chefe tradicional, aquele rígido, que tem um chicote na mão, que é carrasco e tudo mais, e um líder que a gente chama um líder mais ágil. E qual é a diferença aqui? Qual é a grande diferença entre os dois? Que um é comando e controle, é realmente aquele do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e o outro segue o exemplo do nosso Senhor, que é ser um líder servidor, que está ali para apoiar. Óbvio que a gente não vai ser nem um extremo nem outro, às vezes a gente vai estar ali no meio do caminho, mas a nossa busca tem que ser cada vez mais a se tornar um líder servidor e cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus, amém? E aí, para a gente encerrar, queria deixar essa frase aí que não é de Jesus, mas é só para trazer uma reflexão, porque alguém já ouviu falar desse cara aqui, John Quincy Adams? Já? Acho que só o pastor então, né? Ele foi o 6º presidente dos Estados Unidos. Essa frase, e essa frase, obviamente, existiram há 200 anos atrás. Então a gente está falando de algo que é de 2000 anos, desde o início da nossa apresentação aqui, da nossa pregação, mas a gente tem exemplos até mais próximos, né, que falam, que resgatam essa questão das pessoas, do foco nas pessoas, há 200 anos atrás. E aí quando a gente olha para as empresas e a forma como as empresas cresceram nos últimos 100 anos, principalmente, por conta da industrialização, da mecanização, da repetição de processos e tudo mais, da busca incessante por eficiência e resultados, a gente vê que o nosso mundo se perdeu, e acho que vem se perdendo cada vez mais. Por quê? Porque tirou o foco das pessoas. E aí eu só trouxe essa frase aqui para a gente refletir, né? Se as suas ações inspiram os outros a sonhar mais, a aprender mais, a fazer mais e a ser mais, você é verdadeiramente um líder, ok? Amém? E aí então, para a gente encerrar, deixando aí o nosso QR Code do nosso livro, quem quiser comprar online, tem opções em versão impressa, opções em e-book, né? Podem acessar aí o Liderança de Jesus. Quem quiser também nos seguir nas redes sociais, é só botar lá no Instagram, @Liderança de Jesus, segue e compartilha, né? Para que a gente possa fazer com que
esse livro ele alcance mais pessoas. E aí tá a capinha, o nosso livro está ali na frente. Quem quiser depois comprar, conhecer o maior, melhor e mais perfeito modelo de liderança que existe, com as 75 lições práticas que a gente tem de liderança. O valor é R$ 66,00, sem frete, autografado, levando na mão na hora, né? E além disso tem um propósito muito grande. Eu estava comentando com o pastor mais cedo, que quando esse livro ele foi criado, ele surgiu através de uma live que eu estava fazendo com o pastor Assir, que inclusive foi o prefaciador desse livro, é um grande autor, tem 8 livros já publicados. Me deu vários insights, e aí então eu fui e produzi esse livro, né? Consegui escrever esse livro, mas Deus tocou no meu coração e falou o seguinte: o que você vai fazer com essa renda aí desse livro que eu tô te dando? E aí eu falei, é verdade, isso aqui não pode ficar para mim. Então esse livro, além disso, além de poder te ajudar na sua liderança, seja onde você estiver, tem um propósito muito bonito, que é de ajudar a SCAC, que é uma associação de apoio à criança, que a Maranata apoia, fica lá em Caxias. Fica ali em Capivari, em Caxias, uma região, para quem conhece, região extremamente pobre, enfim, crianças necessitadas. São até 300 crianças que são apoiadas nesse projeto, inclusive com apoio para passarem no Enem, enfim, e elas são alimentadas, ganham roupas, ganham educação, principalmente cristã, enfim. Então um projeto muito nobre também, que você comprando o livro, você também vai abençoar não somente a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor, mas a vida também de muitas crianças, tá? Então, eu agradeço aí a oportunidade, deixo algumas indicações de livro, e que Deus nos abençoe aí nessa caminhada para que você se torne um líder melhor onde quer que você esteja. Amém?